Patrícia, o que te trouxe aqui? Conta um pouco para a gente essa história, como é que foi vir de um mercado de investimento privado para uma área de parques e uma área de conservação. Boa tarde a todos. Talvez contar um pouco da Advent primeiro e como que a gente olha investimentos tanto fora do Brasil como no Brasil, né? Nós somos uma gestora de private equity, ou seja, a gente capta recursos, no nosso caso, principalmente de investidores institucionais estrangeiros, e usa esses recursos para comprar participações em empresas privadas, né, de capital fechado, com o objetivo de crescer essas empresas, aumentar o seu valor e, em seguida, buscar uma liquidez, seja no mercado acionário, seja vendendo o ativo para alguma empresa estratégica do setor. Tá? E nós somos relativamente generalistas, ou seja, nós investimos em vários setores. Aqui no Brasil tivemos histórias de muitos sucessos na área de educação, com a Croton, que virou a empresa mais valiosa no setor de educação no mundo, hoje listada na Bovespa. Estamos no varejo de alimentação. Vários de vocês devem ser nossos clientes no Viena, no Frango Assado, varejo de viagem no Duty Free, na Dufry. Vários de vocês devem usar nossas camisas Dudalina. Acabamos agora de fazer a fusão com Lely Blanc, enfim. Então, temos bastante histórias ligadas a varejo, consumo, e também bastante histórias ligadas a setores regulados. Tá? Então, fomos investidores na CETIP, regulado pelo Banco Central. Somos hoje investidor no terminal de contêineres de Paranaguá, que é uma concessão do governo federal. A própria Dufry era uma concessão na época da Infraero. Nossos restaurantes, os Vienas, etc., que estão dentro dos aeroportos, também são concessões. Portanto, temos bastante familiaridade e conforto de investir em setores regulados, né? E no estrangeiro, na área internacional, nós tivemos experiências em parques temáticos na Espanha. Fomos donos de uma grande cadeia lá chamada Parques Reunidos. Portanto, o setor de parques, turismo, concessão é um setor próximo para nós. Quer dizer, então era natural que a gente começasse a olhar possibilidades de investir nesse setor aqui no Brasil. A história de nosso investimento lá em Cataratas começou, na verdade, porque nossos sócios do terminal de contêineres de Paranaguá, que são 3 empresários do Paraná, que criaram a Cataratas quando foi ganha a concessão de Foz do Iguaçu, já quase 8, 9 anos atrás. E eles conseguiram, ao longo desses anos, ganhar outras concessões, que foi o caso do Parque da Tijuca, né, que o Pedro estava falando aqui, do Corcovado, no Rio de Janeiro, e também de Fernando de Noronha. E, além disso, também viraram sócio na construção do Aquário do Rio de Janeiro, lá no Porto Maravilha. Portanto, esse projeto, que ainda é, na verdade, hoje, tocado como se fosse 3 parques, 3 ativos quase independentes, sem contar o Aquário, começou a pegar um volume suficiente para permitir a nossa entrada como investidor, e nós estamos agora consolidando esses ativos numa estrutura única, sob uma gestão única, e com o objetivo de, obviamente, fazer os investimentos necessários nessas concessões, mas também buscar outras oportunidades. Ou seja, nós vemos isso como uma plataforma inicial para buscar consolidação do setor e buscar outras oportunidades, como já fizemos em educação, em alimentação, enfim, em vários outros setores. Muito bom. E, Pedro, como é que você vê essa parceria, a iniciativa privada, apesar de todas as dificuldades que a gente viu aqui, né, de todos os desafios, está apostando nos nossos parques? Então, muito bem, muito boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui, Malu, Patrícia. Agradecer mais uma vez a parceria com Arco Futuro na construção desse encontro, a presença de todos aqui. Acho que tem sido um dia
rico de debates, de informações, de contraditório. Então, é ótimo que seja assim. Esse era o objetivo mesmo, trazer mais informação. E eu queria, antes de entrar no tema, dizer do meu entusiasmo. Nós começamos o CEMEIA há 3 anos e meio atrás, realmente com uma ideia de trazer essa agenda de transformação da gestão de parques e unidades de conservação em geral no Brasil, e com um certo grau de risco, por que não dizer, porque investimos algum recurso de tempo, material, para poder levantar estudos, casos no exterior, casos no Brasil, para trazer um pouco das melhores práticas, mas a gente sabia que era uma agenda de transformação que passava por muitos atores. E foi muito gratificante hoje a gente verificar o quanto essa agenda já evoluiu. É muito importante ver como essa demanda vai tomando conta do repertório das pessoas, em termos dos órgãos públicos, em termos da sociedade e também em termos do setor privado. Nós sabemos que temos uma longa jornada pela frente para que essa transformação se efetive em projetos, em realizações, etc. Mas, de 3 anos e meio para cá, o nível de demandas que o Instituto CEMEIA vem recebendo dos mais diversos órgãos públicos, de coisas que nós não imaginávamos inicialmente que poderiam ser fruto deste interesse no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, isso já para nós é uma grande conquista. E o nível de interação também internacional, que a gente vem obtendo também, de trocas de experiência. Aliás, recentemente fizemos uma excursão de conhecimento para os Estados Unidos, para aprender um pouco mais dos modelos de gestão, etc. Então, isso a gente tem podido trazer para o Brasil e vai facilitando um pouco o entendimento e a operacionalização de alguns desses projetos. Essa é a primeira boa notícia, notícia de confiança, apesar das dificuldades que você colocou. O segundo vetor, que era super importante, era, bom, uma vez que o setor público mostra alguma disponibilidade para abertura, enfim, para conversar com a sociedade em novos modelos de gestão, inovação nessa área, nós precisamos criar demanda do lado privado também, né? E, obviamente, já tínhamos alguns operadores aqui, como a própria Cataratas, que já tinha a concessão há algum tempo, mas que vem ampliando rapidamente o seu modelo de atuação, mas não deixa de ser, e aqui eu queria cumprimentar o Patrício, que é um aval, que um gestor como o Patrício, e o que ele representa na Advent, trazer a sua aposta para o setor, significa uma transformação importante também do lado do setor privado, que já vem olhando isso como uma grande oportunidade. Então, como eu só acredito, aliás, desculpe falar em termos pessoais, mas como o CEMEIA só acredito e outras organizações só acredito, que a agenda do país vai melhorar no momento que nós conseguirmos integrar o setor público, a sociedade civil, o setor privado, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, mas buscando essa agenda comum, é aí que vem a transformação. Então, eu fico muito feliz que isso está acontecendo em pouquíssimo tempo, gente, porque a demanda é de muito tempo, mas que começamos a trabalhar nessa agenda de uma forma a fazer o advocacy da ideia e buscar esse apoio de vários setores, isso tem muito pouco tempo. E eu estou muito feliz em ver o nível de entendimento que a gente tem aqui, apesar de divergências óbvias e muito caminho a percorrer. Então, eu estou muito feliz com o que está acontecendo. E, olhando um pouco para o futuro, eu acho o seguinte, aqui tem a consciência está aqui. Esse é o primeiro passo para a transformação. Tenho muita convicção que a gente vai fazer uma gestão melhor das nossas unidades de conservação, para o orgulho do povo brasileiro, que é a nossa missão. Patrícia,
É difícil trazer investidores para áreas naturais, para parques, para o Brasil, essa dificuldade da governança, a legislação, que me parece ainda tem várias dificuldades, vários expositores que os antecederam colocaram aqui essa luta para poder ter parcerias público-privadas, regulamentar isso melhor, para não ter conflitos com a população. Como é que é trazer o pessoal que está do lado de lá? Nós somos esse pessoal do lado de lá, né? Então, a dificuldade que, quando eu levo um assunto desse para o nosso comitê de investimento, dá muito conforto o que eu coloquei antes, quer dizer, a nossa experiência em atuar no Brasil já há quase mais de 15 anos e muitos desses investimentos em setores regulados é fundamental. Porque o que significa isso? Significa que eu consigo, numa diligência regulatória, ter comigo os melhores advisors, advogados, consultores que vão me ajudar a entender o ativo que eu estou comprando. Porque qual é o ativo que eu estou comprando aqui, o que eu estou investindo? É um contrato de concessão. Tá? Esse é o ativo. E como que esse contrato foi outorgado? Como que foi feito na época da outorga, o bid, o processo foi feito de maneira concreta, houve demandas administrativas judiciais na época ou não houve, como que esse contrato foi sendo honrado ou tendo aditado ao longo desses anos, isso tudo é uma análise jurídica, regulatória, administrativa fundamental e que poucos fundos estrangeiros, com certeza, têm a expertise ou a paciência até de entender, tá? Porque a gente entra teve alguns exemplos aqui que mostram isso. Então, esse é o primeiro aspecto da dificuldade. Tá? O segundo aspecto é, obviamente, que você começa... A gente gosta muito, quer dizer, eu achei muito interessante a apresentação aqui da Rota Lund, da Cecília, enfim, porque eu acho que já é uma etapa um pouco um segundo caminho, tá? Porque o primeiro caminho onde a gente tem hoje bastante conforto é o caminho onde eu tenho a concessão do governo e, portanto, eu pago ao governo, mas o meu cliente é privado. Tá? Então, isso é onde a gente vive, a realidade que a gente vive no terminal de contêineres de Paranaguá, é o que eu vivia na Dufre, é o que eu vivo aqui nos parques. Ou seja, eu ganho a concessão é um percentual da minha receita que eu preciso pagar ao governo. A PPP já entra num segundo nível aqui, onde eu vou ter que receber do governo para poder, enfim, compensar o modelo de negócios, ter a lucratividade necessária, etc. Traz um risco adicional aqui, que é um risco que a gente ainda, por exemplo, não tomou no Brasil, e eu diria que é um risco ainda, é uma dificuldade adicional já no modelo complexo de entendimento regulatório. Tá? Mas é uma evolução muito interessante, porque parques como os nossos, que são cerca de 5 milhões de visitantes anos, são pouquíssimos quando junta nossos 3 ativos. Portanto, qual é o modelo para aquele parque que não tem alta visitação? Forçamente vai ter que passar por um modelo de PPP, um modelo de compensação do governo. Essa é a próxima ponte, eu acho, que vai ser passada. Tá? A gente já está no anterior. Mas nós estamos acostumados a lidar com as indiciocracias, enfim, de estar lidando com o poder público, e estamos vivendo isso no Parque da Tijuca agora. Não isso é antes da nossa entrada, mas, enfim, o projeto no Parque da Tijuca, que foi um projeto do IPHAN, que o IPHAN fez lá uma licitação junto com o ICMBio de construir um centro de visitantes lá no Hotel Paineiras. Quando começou a obra, houve um barulho na sociedade local, a obra foi embargada, o TCU entrou no meio, e hoje o projeto está parado, o IPHAN aprovou de novo, liberou com algumas modificações, mas está parado porque o IBAMA precisa se manifestar, e o TCU vem a cada 15 dias pedir ao IBAMA se manifestar, sobre se precisa de licenciamento ambiental em uma situação como o Parque da Tijuca, onde existe um plano de manejo existente. Então,
a gente tem que viver com esses aspectos. Então, isso adia, era para estar pronto para a Copa do Mundo, agora vai ser para os Jogos Olímpicos, depois, enfim, vai ser... Então, mas a gente consegue conviver com isso, porque a gente está acostumado a lidar com o poder público, que é lento. Tá? Poucos investidores têm essa paciência e o entendimento de que funciona dessa maneira. Bom, Pedro, o que a gente precisa fazer para mudar essa realidade, tendo aí um cenário de futuro, de forma que nossos patrimônios naturais sejam ativos do Brasil, né? Ativos em todos os sentidos, dos serviços ambientais que prestam, dos serviços sociais, da manutenção da cultura, da qualidade de vida e de investimentos econômicos, de sustentabilidade? Então, eu acho que é criar essa visão comum, esse consenso a respeito dessa oportunidade que o país tem, para que isso seja o mobilizador da transformação e do modelo de condução que a gente vem tendo hoje. O problema, nós no Instituto Semeia fizemos um estudo recente, que está divulgado agora nos nossos materiais, que a oportunidade de crescimento econômico com as condições básicas das unidades de conservação pode gerar um crescimento econômico da ordem de 168 bilhões de reais em 10 anos, o que é um PIB de Santa Catarina, né? Então, esse é uma visão econômica, do lado econômico, para dimensionar qual é o tamanho de política pública que nós deveríamos colocar nessa direção. E, normalmente, a conta que se faz é dentro do perímetro do parque. Quanto custa o parque para operar, qual é o investimento que se tem para operar. Mas a verdade é que o parque, na verdade, é só um eixo de desenvolvimento econômico. Obviamente, muito da atração dele vem em cima do turismo. E, portanto, esta visão, que não é uma visão horizontal para todos os parques ou para todas as unidades de conservação, essa é uma visão que a gente sabe, pela experiência no exterior, que essa geração de riqueza vai ser em 20%, talvez, das principais unidades de conservação do país, que são as joias da coroa, que a gente tem que dizer, e é para essas que a gente tem que advogar um modelo de parceria público-privada. Aliás, brilhante apresentação, eu não saberia explicar melhor do que você explicou, Cecília, a modelagem aqui da parceria do Rota Lund, que é uma coisa inovadora, mas de outros modelos também de concessões amplas que a gente tem aqui dentro dessa agenda. Então, eu acredito sim que para mudar e para ir superando essas dificuldades, nós precisamos ter esta visão comum, esse novo consenso dessa prioridade. Acho que o lado econômico é um lado que normalmente ficou fora desta agenda. Normalmente se falou em conservação, normalmente se falou, e não há dúvida da prioridade também da conservação. Mananciais de água, que são problema hoje em São Paulo, muitos deles nascem e são protegidos por unidade de conservação. Então, esse é o modelo de conciliação, e hoje, para se falar em sustentabilidade, gente, ou se concilia o fator econômico, social, que nós falamos bastante hoje aqui, o ambiental, é nesses 3 vetores. E acho que o cultural também é super importante. Aliás, em muitos dos países, esses modelos são discutidos de forma mais transversal, inclusive ampliando para monumentos históricos, para centros culturais. Na Itália, por exemplo, o Ministério da Cultura e do Ambiente tratam
desse assunto de uma forma integrada. Então, eu acho que nós precisamos sair de uma agenda estrita da conservação, sem tirar a importância dela, mas ampliá-la, porque é fato conhecido. Se a Inglaterra está pensando como é que vai fazer o funding das suas unidades de conservação, se os Estados Unidos vêm enfrentando problemas de funding nas suas unidades de conservação, não há como não se colocar a vertente econômica para que a gente possa viabilizar um modelo que, mais uma vez, não elimina, não é uma solução para todos, não é uma solução horizontal para tudo, mas que resolve um pedaço importante e pode ser uma geração de riqueza importante para o país. A gente viu aqui, foi colocada a situação do problema fundiário dos parques do Brasil, das unidades de conservação. Tivemos recentemente um grande embate na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, em relação a uma PEC, a PEC 215, né, um projeto de emenda constitucional que tira do governo federal a atribuição de criar áreas protegidas no país, justamente por esse pano de fundo dos conflitos que existem e do afastamento das pessoas, do cidadão das áreas protegidas, né? E eu gostaria de ouvir aqui o Patrício e o Pedro comentarem um pouco se essa contramão política que a gente vem tendo, se é que vocês entendem assim, mas alguns retrocessos na legislação brasileira que tem atrasado investimentos no setor, podem ser minimizados com a vinda, com a entrada da iniciativa privada, de investimentos privados, e um exemplo prático no Parque das Cataratas. A gente tem ali uma ameaça de se abrir uma estrada cortando o parque ao meio, né, porque as pessoas, aquelas cidades que estão ali no entorno, no fundo do parque, não têm nenhuma relação com o parque, não convivem com ele, enfim, tem várias ameaças. Ou seja, será que se a iniciativa privada conseguisse criar outros núcleos de polos, atividades para essas populações no entorno do parque, nós minimizaríamos os conflitos? Será que a gente conseguiria evitar um pouco essa dificuldade que o poder público tem de promover a relação entre o cidadão e os parques, e transformando isso em ativos? Quer que eu comece? Pegando o caso de Foz do Iguaçu, hoje, o que Cataratas explora é 3% do parque, na verdade. Então, nós temos uma oportunidade de ampliar naquela unidade de conservação, com outros polos de atração de pessoas, com outros... Porque a riqueza é muito bonita, é muito grande lá, a riqueza natural e a atratividade que tem. Então, e esse é talvez uma parte da resposta com relação a essas ameaças, vamos dizer, que sofre o parque com a estrada, como é que chama, Malu, a estrada? A Estrada do Colono. A Estrada do Colono. Na verdade, se nós tivermos a unidade de conservação bem explorada, eu acho que ninguém vai passar uma estrada por dentro. Mas é que um bom pedaço da unidade de conservação hoje não tem nenhuma grande atratividade. Então, eu seria bastante, vamos dizer, estimulador da gente ampliar a exploração que a gente tem hoje naquela unidade de conservação, como forma de preservação, como forma de proteção e como forma de evitar também os conflitos que hoje pedem para que se abra aquela estrada para encurtar alguns caminhos de transporte rodoviário que a gente tem na região. Com relação à PEC 215, também, mais uma vez, o conflito de interesses para alguma coisa que não está, como o Pedro falou, não está protegida pelos interesses da sociedade reclamando. Então, o que se pretende é colocar uma maneira mais fácil de se desafetar áreas de conservação ou de burocratizar ainda mais a criação de áreas de conservação. Eu acho que a solução não é por aí. A solução é dar agilidade
e critérios para a criação de áreas de conservação, para que a gente não crie áreas de conservação de papel, que são muitas, né? A gente viu aqui o problema fundiário ainda das primeiras áreas de conservação brasileiras. Então, eu acho que nós temos ainda que atacar com mais critério, com mais agilidade, com novos modelos, para que a gente possa evoluir. Eu não acho que só o marco legal é a solução de todos os problemas. Acho que essa construção de modelos públicos, privados, é que vai dar a nossa melhor condição. Esse conflito chegou para vocês quando vocês assumiram Cataratas e os outros parques? Não chegou, não. É o que o Pedro falou, quer dizer, a gente está só em 3% do parque, né? Então, não chegou, não. E tem como expandir? É uma das perguntas que veio aqui. Tem como ter outras possibilidades nas outras áreas? Não, eu acho que a gente viu aqui, hoje, né, várias iniciativas e oportunidades interessantíssimas, né? E, inclusive, a mais concreta que está para acontecer é a própria Rota Lund, né, que a Cecília apresentou. Obviamente, nós vamos estudar com muito carinho o edital e tentar entender como podemos participar lá. E estamos vendo, inclusive, dentro dos parques, dentro dos ativos existentes, há outras concessões. No próprio Parque da Tijuca, o edital do trem agora vai ser também, está para ser publicado, foi publicado, né? Que seria uma outra oportunidade. Hoje nós temos as vans, e aí a gente poderia completar com o trem, né, o acesso ao Corcovado. Portanto, de novo, a gente está olhando o nosso investimento como uma plataforma inicial para adicionar várias outras oportunidades a essa plataforma. Tem mais uma pergunta aqui para você mesmo. Dados os riscos ao investimento, você colocou, caso o caso do Par na Tijuca, podemos avaliar que o retorno financeiro é elevado e quando ele ocorre? Bom, vamos lá. O retorno ocorre quando a gente vende, né? Quando a gente consegue ter um evento de liquidez aqui, que, como eu falei, né, pode ser até uma introdução na bolsa, dependendo do porte, do tamanho que nós vamos ter no negócio, ou com uma venda para alguma empresa estratégica do setor que queira participar. Existem várias construtoras que estão interessadas em concessões, né, porque isso gera um fluxo de caixa recorrente. Você tem um negócio que faz chuva, faz sol, na média temos lá 5 milhões de visitantes passando pelos nossos parques, né? Então isso cria uma solidez de previsibilidade de geração de receita muito boa. E investidores financeiros gostam disso, mas também construtoras como exemplo, porque isso gera um fluxo de caixa previsível para frente, né? Por isso que nós vemos construtoras investindo em rodovias e outras concessões, além de, obviamente, ter acesso às obras, né? Mas, enfim, então o evento acontece lá. Sobre o risco, nós enxergamos, obviamente, a gente tem necessidades de investimentos a serem realizados nessas concessões e nós esticamos os prazos em função até de exemplos como eu acabei de mencionar aí da Tijuca, tá? Então, nós colocamos alguns buffers aí nas nossas projeções, sabendo dessa realidade aí de lidar com o poder público, né? Bom, mais uma aqui do Fernando, para os dois, para todos da mesa. Vocês veem a participação desse modelo de investimento que você trouxe agora para nós, novo, em concessões municipais, em unidades de conservações municipais? Hoje nós estamos em unidades federais. Eu acho que a Rota Lund vai ser o primeiro exemplo de uma unidade estadual, então já é bastante interessante essa evolução a nível do Estado. E a próxima pernada, obviamente, e aí o mundo de oportunidades sobe de maneira quase exponencial quando se desce para o município, né? Agora, a chave disso é o modelo de negócio, tá? Ou seja, eu acho que a Cecília apresentou, quer dizer, estão conseguindo colocar um ovo em pé lá em Minas Gerais, que seria um exemplo, uma inovação e um primeiro caminho de modelo de negócio que possa atrair investidores privados.
o desafio do parque municipal é ainda maior, né? Porque qual é o modelo de receita de um parque municipal? Como é que vamos conseguir cobrar um FII na entrada de um parque municipal? Enfim, como vai funcionar esse modelo? Essa é a chave. Então, eu acho que o setor todo vai acompanhar com muito interesse, né, o que vai acontecer lá na Rota Lund, e pode ser um exemplo que pode realmente virar um modelo de exemplo, inclusive, para os municípios, né? Deixa eu comentar só uma coisinha dos parques municipais também. Pela nossa experiência aí, o que nós temos levantado, que justamente pelo modelo de negócios do parque municipal não permite cobrança de entrada, né? O que tem sido muito efetivo lá fora são organizações sociais que fazem a cogestão desses parques municipais e com uma imensa participação voluntária da sociedade em termos de horas ou em termos de doações. Esse dado não é preciso, mas o Central Park, em Nova York, 75% do orçamento de manutenção, não é do orçamento de investimentos, é do orçamento de manutenção, que é o problema que nós temos na maior parte dos nossos parques, vem de doações privadas. Então, desde pequenas doações, daquela pessoa que vai correr uma vez por semana no parque, até dos vizinhos, que sabem que se aquela unidade municipal estiver bem cuidada, tem um retorno para aquele bairro, para aquela localização, muito importante. O Bryant Park, eu não sei se aqui o Fred pode confirmar, mas me parece que, inclusive, a taxação que tem em torno do Bryant Park é maior do que no restante de quem não está em frente ao parque. Então, são modelos de viabilização muito importantes. E essa participação da sociedade, facilitar os mecanismos que permitam eu fazer uma doação, não para um fundo municipal. Eu não quero fazer uma doação para um fundo municipal. Eu quero fazer uma doação específica para aquele parque perto da minha casa. Então, isto é fundamental. Na verdade, nós podemos agilizar aqui esse tipo de processo. Porque hoje, como já foi mencionado aqui, muitas vezes, se você quiser uma doação, o dinheiro vai para um caixa centralizado e você não sabe se volta para aquela unidade, para aquele parque. E a gente sabe isso no nível estadual, federal e no nível municipal. Então, aí eu acho que nós temos também uma oportunidade. Tem a sociedade querendo fazer a doação. Tem, como o Pedro falou, querendo se voluntariar para sinalizar a trilha, mas os mecanismos, às vezes, não são tão simples assim. E é pouca mudança do marco legal, não é uma coisa muito complicada, é vontade política. Bom, nosso tempo acabou. Eu quero chamar aqui a Ana, agradecer aos dois. Fizemos, espero que uma boa gestão aqui do tempo. E bola para frente nesse desafio dos parques. Muito obrigada.